Os ânimos se exaltaram hoje durante a sessão da Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, partiu para cima do deputado Dionilson Marcon, belíssimo nome, do PT do Rio Grande do Sul. A confusão começou depois que Eduardo disse ter ouvido Marcon afirmar que a facada sofrida pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi fake. Vamos conferir. Eu quero imagens. Vocês fazem? Presta atenção, respeita, deputado. O sangue saiu disso. Vai ficar reclamando? Se apresenta. Facada é teu seu filho. Já falou tudo. Eu quero. Olha o decoro parlamentar, meu irmão, que ele tá falando aqui, facada fake, não tem de sangue. Tu tá maluco? Vocês tentaram matar meu pai? Presidente, vai tirar você. E aí, Deise, você dizia que o Dionilson já tinha se envolvido em alguma polêmica? Os guris estão falando que tem dois Marcon, né? Eu não sei se era o Dionilson que tinha se envolvido em polêmica antes. Eu acredito que sim. Eu fui procurar agora aqui, mas não encontrei. Só encontrei alguns financiamentos de campanha dele. Mas, de toda forma, é uma irresponsabilidade o que ele fala, né? E aí a gente tem que... É aquilo que a gente estava falando aqui, em linha de frente, sobre a CCJ. Falta na Câmara dos Deputados decoro e respeito ao cargo e ao que eles estão fazendo lá dentro, né? Independente de ter sido o ex-presidente, tinha um filho ali dentro que sofreu quase com a morte do pai, né? Acho que essa história da facada do ex-presidente Jair Bolsonaro, os guris comentaram aqui, ela ainda está muito nebulosa, tem muita coisa ainda para ser respondida, que não foi respondido durante o governo Bolsonaro, né? O ex-presidente perguntou sobre isso durante todos os dias do mandato, né? Quem mandou matar Jair Bolsonaro. Eu acho que essa história ela é muito delicada e não merece essa falta de respeito do deputado do Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul protagonizando esse tipo de cena. Mas dá para entender, as pessoas me conhecem que eu não sou a favor de nenhuma manifestação agressiva em relação aos outros, mas tu consegue entender o Eduardo Bolsonaro, porque é o pai dele que quase morreu, né? E aí falar que a facada não foi real, desculpa, aí é propagação de fake news também, né? Além de ser um péssimo exemplo de moralidade e de ética, é propagação de fake news isso, né? Porque o cara quase morreu. Era o que eu ia falar, Dave. Será que nesse caso não cabe dar uma analisada na desinformação? Porque já que o governo foi julgado, gosta inclusive o Adélio já foi considerado inimputável, já está preso, ou seja, como é que um deputado federal mexe, e ainda mais sabendo que tinha um dos filhos do presidente ali, a reação do Eduardo, se eu me coloco na situação dele, foi até, ainda bem que seguraram ele ali, porque realmente você vê o seu pai sofrer com uma facada, quase morrer, e teve uma extensão disso pós, né? Até hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre com isso, nem estou falando psicologicamente, estou falando fisicamente mesmo, e aí de repente vem uma pessoa, um deputado federal e fala que foi fake, é um absurdo isso. Dentro da Câmara, acho que você falou muito bem, a Câmara dos Deputados, ela realmente está devendo pra gente bons parlamentares. Tem realmente alguns, mas 513 parlamentares, a maioria ali nem deveria estar lá dentro, na minha opinião. Sabe, Ricardo, tem uma máxima assim, na ciência política que a gente sempre fala, que as massas seguem os líderes. E aí, quando a gente vê esse tipo de atitude acontecendo o tempo todo, a reação das massas vai ser aquilo que, não sei se vai entrar na pauta aqui da Jovem Pan, mas é o aumento da polarização, porque é isso que a gente vê dentro do Congresso, falta de respeito, um monte de bobagem, todo mundo falando o que quer ali dentro, ninguém tem o mínimo de olhar para o outro, o mínimo de cuidado, e aí acabam disseminando fake news à torta e direito. Óbvio que a população vai se espelhar nisso daí e vai fazer a mesma coisa. E como você vê, não vai ter comoção nenhuma. Não. Sabe, porque se fosse alguém da direita falando, se fosse o oposto, a situação inversa, nossa senhora, a grande imprensa pararia, é um absurdo, ia ter 50 características desse deputado que fizesse isso com alguém da esquerda. Mas, infelizmente, realmente tem lado a justiça no Brasil. E aí? Essa política no Brasil virou entretenimento. Você que já foi deputado. Então, assim, eu acho que essa é essa situação, essa cena tem muito cunho pessoal, né? Por conta da história do que está sendo dito ali. Agora, no aspecto político, essa sessão da CCJ, né, salvo engano, nunca teria sido televisionada ou nunca teria sido... A gente nunca teria ficado sabendo se não fosse essa briga, né? Então, enfim, é um pouco da necessidade também que a população tem de ver a política como um entretenimento, como
quase um Big Brother, uma coisa assim, né? E os eleitores do Marcon ali, que são filiados ao PT, é óbvio que estão gostando dessa agressão gratuita, né? Ver isso repetindo. É óbvio que ele faz isso como uma forma de entretenimento para aparecer mesmo, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom. É impressionante como a mesma cena, quando é narrada por veículos que representam lados diferentes, tomam significados diferentes também. Isso é muito impressionante ver. Agora, se você entra no Instagram, em algumas páginas, assim, por exemplo, com críticas de um certo apoiador do Lula, o Lula vai falar que esse crítico está fora da razão dele, enquanto que do outro lado vai falar que, poxa, olha só, tá vendo, ele tá sendo coerente. Então, assim, é um pouco do dia a dia. Eu acho que raramente a gente tem visto notícias do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados em especial, que são ligadas, de fato, a algo que seja importante para desenvolver o Brasil. O que a gente tem visto de notícias nos últimos tempos são brigas, são coisas polêmicas, a peruca do popular baixaria, né? Um monte de coisa, assim, nessa linha. Uma coisa que precisa ficar claro é que a gente tem 2 deputados Marcon, que se chamam pelo sobrenome Marcon, e os 2 do Rio Grande do Sul. Um é de direita, outro é de esquerda. Esse aí é o Dionilson, que é do PT. O outro é o Maurício, que é do Podemos, salvo engano. Então, para não fazer confusão. Agora, uma coisa a gente precisa se lembrar, né? Tem quem não seja marido, tem quem não seja esposa, tem quem não seja pai, mãe, mas todo mundo é filho. Senão não existe, né? E aí a gente precisa se lembrar que ali, mesmo sendo um parlamentar, mesmo estando no trabalho, ele não deixa de ser filho e não deixa de ter a relação afetiva com alguém que quase morreu. Então, assim, a gente precisa se colocar no lugar do outro também, né? Será que se fosse alguém falando do meu pai ou da minha mãe, que sofre até hoje os efeitos de uma facada, de uma tentativa de homicídio, será que eu também não perderia as estribeiras, também não sairia do meu centro, não seria também tomado por uma violenta emoção ali de querer reagir? Então, acho que a gente precisa fazer essa defesa importante também. Imagina, claro. Minha mãe, por exemplo, é a Georgina de Freitas, né? Aí alguém fala mal dela. Por mais que ela tenha cometido o que ela cometeu, a gente tem uma memória afetiva. Sim. Né? Ela pode ter sido uma boa mãe, foi uma péssima pessoa, uma cidadã criminosa, mas foi uma... E você não faz isso gratuitamente, como fez o deputado lá do PT. Realmente, então, assim, a gente precisa também trabalhar essa questão. Foi fake news e foi tremenda falta de empatia do próprio deputado. Ele pode até ter uma opinião que vai contra, inclusive, o que a Justiça já decidiu. A Justiça decidiu ser inimputável, imputável, tanto faz, mas a Justiça concluiu que teve a facada, que teve um atentado, que teve uma tentativa de matar o ex-presidente. Isso aí é inconteste, né? Então, ele vir e trazer essa opinião para o filho da vítima é uma afronta terrível, gigantesca, inconsequente, inclusive. Bom,